A primeira organela citoplasmática é o retículo endoplasmático não granuloso. Por que ele recebe esse nome, hein? Daqui a pouco eu vou explicar para vocês uma organela chamada ribossomo. E os ribossomos, eles podem estar livres no próprio citoplasma da célula ou eles podem estar aderidos a outras organelas, que no caso seria o retículo endoplasmático. Quando o ribossomo está livre na célula e ele não está aderido ao retículo, então ele recebe o nome de retículo endoplasmático não granuloso, porque não tem ribossomo aderido à sua estrutura. Quando isso ocorre, a principal função dessa organela é sintetizar lipídio, ou seja, formar gordura para auxiliar no metabolismo celular. Já a segunda organela é o retículo endoplasmático granuloso, também chamado de granular. Por quê? Porque agora esses ribossomos que estavam livres no citoplasma da célula se aderiram a esse retículo e agora ele desempenha uma outra função. Vocês perceberam que eu desenhei ele próximo ali do núcleo, já que é uma célula eucarionte, tem núcleo, certo? Quando então esse ribossomo está aderido ao retículo, ele tem como função a produção de proteínas, só que essa proteína não fica dentro da célula. A principal função é ser exportada e para fora dessa célula para ajudar no metabolismo proteico do ser vivo em questão, tá bom? Próximo, então, eu tenho o complexo golgiense, antigamente chamado de complexo de Golgi, porque foi descoberto por um italiano chamado Camillo Golgi. Mas essa nomenclatura já caiu em desuso e agora nós usamos, então, complexo golgiense. Qual que é a função? Essa organela, ela modifica, ela armazena e ela empacota as proteínas que são provenientes do retículo endoplasmático granuloso. E aí o que acontece? Toda essa proteína que é produzida pelo retículo endoplasmático granuloso nem sempre precisa ser usado pelo organismo naquele momento. A proteína então pode ser guardada, empacotada, modificada para que quando o seu organismo necessitar, o complexo golgiense então libera isso da sua célula e manda para o seu organismo. Certo? A próxima é o ribossomo. Olha ele aí. Então, no caso do ribossomo, ele vai estar livre no citoplasma ou ele vai estar aderido junto à estrutura do retículo endoplasmático granuloso. A função dele é a mesma do retículo, é produzir proteína. Só que enquanto a proteína do retículo é exportada, a proteína formada pelo ribossomo fica dentro da célula para ajudar o próprio metabolismo celular, então. Os lisossomos vêm em seguida para ajudar na digestão intracelular. Imagina que a célula é um micro-organismo, ela é viva. E aí tudo que ela absorve do organismo, ela precisa secretar, sintetizar, modificar. E aí as excretas finais desse processo é liberada pelos lisossomos da célula, tá bom? A próxima é o citoesqueleto, que é uma rede de proteína que fica inserida por todo o citoplasma. Lembra do citoplasma? Aquele líquido formado por água, sais minerais, aí então que preenche toda a célula. Só que essa célula precisa ter uma sustentação. As organelas citoplasmáticas elas só ficam numa posição dentro da célula porque existe o citoesqueleto. Olha o nome, esqueleto. Claro que a célula não vai ter osso, não é isso. Mas essa rede de proteína cria uma rigidez que auxilia na sustentação dessa célula, tá bom? A mitocôndria, ela está realizando aí junto à célula a respiração e sintetiza a energia celular, né? É ela que é responsável pela produção de uma substância chamada ATP, adenosina trifosfato. E toda vez que a célula produz esse ATP, está produzindo energia para a manutenção aí da vida dessa célula. E por último, os centríolos, não tão mais importante, eles atuam aí auxiliando em todo o processo de divisão celular. As células têm a capacidade de realizar mitose, que é um tipo de divisão celular. Toda vez que a célula vai fazer isso, quem auxilia então são os centríolos. Beleza? Forte abraço e estudem!